Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Júlio e o projeto bacana de hoje vai ser construir um temporizador ou um controlador por um abajur. É um projeto extremamente simples que usa componentes aí quase que do dia a dia do mundo aí do Arduino e de sistemas embarcados, tá? Mas que é extremamente interessante. O objetivo dele vai ser nós controlarmos um abajur. Então nós vamos poder escolher quanto tempo ele vai ficar ligado e ele vai desligar sozinho. Eu usava esse projeto quando minha filha era menor, então a gente ligava lá para ficar o abajur ligado antes dela dormir por 1, 2, 3 horas, e o abajur desligava sozinho à noite, então ele não ficava ligado toda noite. Tá? Então é bem interessante e a partir dele você consegue fazer outros projetos. Esse é o projeto pronto, né? Esse é o que funcionava lá no quarto da minha filha que eu falei no começo do vídeo. Então aqui eu tenho a saída, onde eu ligava um abajur, ou no caso eu usava aí luzes de Natal, né? Não as que piscam, né? As que ficam fixas. E aqui ficava então uma caixinha na tomada, né? Eu peguei um espelho cego, fiz só um furo aqui para sair o fio, né? Como ela era pequena, né? Todas essas fiações ficavam escondidas, inclusive essa parte ficava atrás de um nicho, né? De uma prateleira, então ela não tinha acesso às tomadas. E nessa parte interna, né, que eu só liguei, né, na fiação de energia elétrica. Então eu vou tirar essa parte, vou mostrar o circuito e depois a gente já testa ele funcionando. Mostrando agora então o projeto montado aqui no Tinkercad para a gente poder simular ele primeiro. Eu tenho dois botões onde eu vou poder aumentar ou diminuir o tempo do meu abajur, 3 LEDs que vai mostrar quanto tempo o abajur ainda ficará ligado. E aqui o LED verde está simulando realmente o abajur. Então esse LED aqui eu posso simplesmente trocar ele por um relé. Tá? O processo vai ser exatamente o mesmo. Então o LED aqui ele é só para simular, né, como que seria aí o funcionamento. Vamos para o código então. Então na parte do código eu coloquei aqui a saída do abajur sendo no pino 12, o botão up, né, que vai subir o tempo. Na porta 2, botão down para descer o tempo, porta 3, e aí depois os LEDs 1, 2 e 3, na porta 10, 9 e 8. Aqui são escolhas minhas, tá, gente? Você pode mudar e colocar o que você sentiu desejo no coração aí. Tá? Não fiquem magoados por causa disso. Aí eu tenho aqui variáveis de contador, para eu saber qual é o estado dessa saída. Aqui eu estou usando uma variável chamada tempo base, que aí eu posso regular o quanto tempo eu quero. Então, por exemplo, e aí eu vou trabalhar com múltiplos desse valor. Então, para teste inicial aqui, eu vou colocar até um tempo menor, vou colocar aqui 5.000, que seria equivalente a 5 segundos, mas aí eu deixei anotado que depois eu vou trabalhar quantas horas serão vezes esse tempo. Então, se eu quero 1 hora, para cada vez que eu pressionar o botão lá, eu vou colocar aqui 3.600.000 milissegundos. E aqui em cima 5.000 milissegundos. Depois o tempo máximo, o tempo atual e qual é o tempo inicial, né, que eu estou usando quando eu ligar o abajur. Na parte do setup eu coloquei um serial begin só para a gente poder monitorar os tempos. Depois aqui eu tenho então as saídas, os LEDs avisando que é tudo saída. Depois os botões up e down como input PUNAP. E aí depois estou apagando todos os valores. Isso quando eu ligo ele. Dentro do loop, então eu tenho aqui um digital read do botão up, para quando eu pressionar esse botão, para ele poder aumentar esse tempo. Aí eu coloco aqui um serial print para avisar que esse botão foi pressionado. Depois eu aumento aqui um que eu chamei de contador botões, que na prática vai ser isso que vai informar quantas horas vai trabalhar. E vai direcionar o LED lá também. Então, como eu tenho 3 LEDs, né, então eu coloco aqui, se o valor for maior do que 3, então ele vai ficar em 3. Ou seja, se eu já tenho os 3 acesos, já está no tempo máximo, se eu pressionar para ele subir de novo, ele não vai apagar, ele não vai alterar nada, ele vai só resetar esse valor. E a partir desse momento, eu pego o tempo que eu quero iniciar, né, o meu abajur, coloco o tempo do milis atual aqui do meu Arduino, e depois o tempo máximo eu vou pegar qual é o contador desses botões, vezes aquele tempo base,
né, que para esse exemplo aqui eu coloquei 5 segundos, mas depois a gente pode colocar 1 hora, 1 hora e meia, aí fica a critério de vocês. E depois eu chamo uma função aqui chamada monitor LED, para ele poder ir alterando quantos LEDs, e é ele que vai na prática acender o abajur mesmo, né, acender a lâmpada. E depois aqui eu tenho um while, só para enquanto esse botão estiver pressionado, ele não vai ficar subindo, né, subindo à toa. Cada vez que eu pressiono, ele sobe apenas um passo, independente do tempo que eu estiver segurando ele. E depois ele para. E depois é a mesma lógica para o down, né, para o botão que abaixa o tempo. O único detalhe que ele vai diminuindo, ele vai decrementando aqui, né, botão menos menos vai decrementar. E aí quando se já estiver em zero, ou seja, se ele já estiver desligado, ele não vai entrar em valor negativo. Se ele já estiver desligado, já estiver com zero, ele vai colocar zero, vai manter o zero. E da mesma forma, ele vai mandar ali o tempo base, vai fazer o mesmo processo. É praticamente o mesmo código, só muda que um está indo para cima ou está indo para baixo. E aqui da mesma forma, enquanto eu estiver pressionando, ele espera eu soltar para ele fazer as outras funções. E depois aqui no final, se eu não pressionar nada, ele vai chamar esse monitor LED que vai ficar verificando. Dentro das funções de tempo, então aqui eu tenho diversas funções que eu vou pegar aqui meu tempo atual, né, quanto tempo já está ligado. Então eu vou pegar o tempo do Arduino menos o tempo que iniciou o start ali do abajur. E aqui ele vai mostrando esses valores para a gente. Depois aqui, se o tempo atual for maior do que o tempo máximo, aí ele vai zerar o contador dos botões e vai zerar o tempo máximo. Então ele simplesmente para. Ele vai parar por tempo. E se o contador aqui, né, for maior ou igual a 1, então ele vai mostrar quantos LEDs estão acesos e vai ter uma funçãozinha aqui só para controlar o tempo. E aqui depois ele muda de linha no println. E a função que monitora o LED, na prática o que ele vai fazer? Ele vai pegar qual é aquele valor dos contadores botões, que a gente vai alterar ele com os botões, e vai acendendo ou apagando os LEDs. Então se for 0, deixa tudo apagado. Se for 1, ele vai acender um LED, mais a saída do abajur. Se for 2, vai acender 2 LEDs, mais a saída do abajur. E se for 3, vai acender 3 LEDs, mais a saída do abajur. Caso eu queira colocar mais LEDs, né, nessa parte é só eu ir adicionando aqui. Tá? Então esse é o código em si. Tá? Ele é extremamente simples, mas a parte legal é justamente essa parte do monitoramento. Diminuir um pouquinho aqui o zoom para a gente conseguir ver o circuito. Eu vou iniciar a simulação. E vou habilitar aqui na parte de baixo a parte do monitor serial, só para a gente entender, né, o que o Arduino está pensando. Então ele está mostrando aqui qual o tempo atual, o contador dos botões e qual o tempo máximo, que por enquanto está tudo zerado. Então se eu pressiono aqui o botão que é o down, tá, eu pressionei aqui e segurei, tá? Então perceba que ele parou ali a programação, o botão down pressionado, está com tempo 0 e continuou tudo apagado. Tá? Se eu pressiono várias vezes, ele vai só zerando e não está mudando nada. Se eu pressiono para cima, né, para ligar o abajur, vou apertar uma vez e vou soltar. Então ele apareceu aqui, botão pressionado 1, já está contando 5 segundos. Aqui está mostrando o tempo atual. Ele está mais lento aqui na simulação. Se eu pressiono e seguro, ele vai colocar ali o botão pressionado 2 e ele já acendeu 2 LEDs, mas eu travei a programação porque eu não soltei ainda. Quando eu solto, aí ele já vai liberando. O tempo está mais lento aqui. Aqui ele já apagou. Então agora eu vou acender aqui os 3 LEDs. Né? Tempo máximo vai ter que dar aí 15 segundos. Depois eu vou deixar ele apagar sozinho para vocês perceberem. Então acendi um. Acendeu o segundo LED, acendeu o terceiro. Então aqui ele vai mostrar quantos LEDs estão acesos, contador dos botões, né, qual o tempo máximo que ele vai chegar e qual o tempo atual. Então nesse processo,
o software aqui, o tempo do miles do simulador, você percebe que ele está um pouco mais lento, justamente por vários serial sprints que eu estou usando aqui. Mas no Arduino físico, essa contagem do tempo vai ficar certinho. Então aqui ele está aumentando esse tempo. Quando chegar aqui em 5.000, ele vai ter que apagar um dos LEDs. Beleza, ó, apagou um dos LEDs, está com apenas 2 LEDs acesos. E ele vai continuar até ele chegar em 10.000, né, que são 2 vezes o tempo base, para aí ele ficar apenas com um LED aceso. Ó, agora chegando aqui próximo de 10.000, ele já vai lá apagar o segundo LED. E apenas está com um LED aceso, né, que é agora o contador dos botões, que tem a mesma função. Então agora quando ele chegar aqui em 15.000, ele vai desligar ali o terceiro LED e o abajur. Chegando em 15, ó, desligou os LEDs, ó, apagou os LEDs ali e não tem mais nada aceso. Tá? Então ele vai ficar nesse controle automático. Um detalhe interessante que dá para você perceber, né, que é um simulador, que o tempo de execução aqui, ó, ele está correndo mais lento o tempo do que o tempo relógio, justamente por causa desse monte de serial print que eu coloquei. Então ele está rodando bem devagar aqui, ó, ele está constando aqui como 20 segundos. Eu vou até parar a simulação, vou iniciar novamente, só para vocês perceberem. Ó, o tempo do segundo aqui ele tá mais lento. Quando eu vou ligando, ele vai mais lento ainda, ó, esse tempo de hora de simulador. Então ele está simulando mais lento do que era. Tá? Mas no Arduino funciona bonitinho, certinho. Tá? E usei bastante tempo aí, usei por vários anos, né, esse projeto aí. Ficou rodando lá no quarto da minha filha. Vamos então agora mostrar ali o circuito físico montado, como que ele é. Instalei aqui a tomadinha, mas antes de ligar, deixa eu mostrar como é que ele está dentro. Essa caixinha aqui eu comprei em uma loja de eletrônica, ela chama caixa Patola, tem vários modelos e tamanhos. Eu comprei essa aqui e acabei usando para esse projeto, que serviu certinho. Deixa eu puxar aqui. Então aqui eu tenho a fonte de alimentação. Essa fonte, gente, era uma fonte de celular que quebrou e aí eu acabei usando ela aqui. Tá? Então aqui na entrada dela, tá? Onde está ligado esse fio, e aqui na saída, tá? Eu estou usando esse fio aqui para fazer a alimentação do Arduino. Esse Arduino aqui eu estou usando um Arduino modelo Pro Mini, tá? Vou usar em vários projetos aqui, justamente porque ele é bem pequeno. E aí quando você não está precisando ficar sempre comunicando com ele, sempre trocando alguma informação, então ele já fica bem tranquilo, porque ele não tem a comunicação serial integrada. Então para eu fazer um upload de um outro código, eu tenho que ligar ele aqui. Tá? Então usando aqui uma plaquinha dessa de circuito universal, tá? Da mesma que eu já usei em outros projetos. Então aqui eu tenho as saídas, né, para os LEDs e entradas dos botões. Então ela só está servindo aí na prática para interligar. Então aqui eu tenho, ó, os botões, tá? Na parte de baixo aqui eu tenho os LEDs, que um está querendo fugir aqui. Eu já vou prender ele de novo. E aqui na parte interna eu tenho aqui um relé. Então aqui eu tenho um módulo relé que ele encaixou certinho entre a fonte e o meu Arduino. Tá? Então ele ficou, né, a composição da caixinha, né, ela ficou assim perfeito. Né? Não, se fosse qualquer coisa que fosse maior, não caberia. Então eu vou fechar e aí a gente já demonstra aí o funcionamento já com o abajur, né? Vou ligar uma lâmpada aqui para a gente verificar. O projeto tá montado. Então aqui tem a entrada de energia, né, onde aqui eu vou controlar e tem o módulo relé. E aqui na saída, tá, tô ligando essa fontinha para ligar essa lâmpada, para ligar esse... Na verdade aqui é um tipo de LED que eu acho que chama fio de fada, alguma coisa assim. Que eu vou deixar na descrição do vídeo também, um lugar que vocês podem comprar.
né, que é aquele LED que tem umas pequenas gotas e fica bem interessante para o Natal. E ele é aramado, então o preenchimento dele fica muito legal. Então, ó, liguei. Então ele acendeu o LED aqui para monitoramento, né, ligou a lâmpada. E só aproveitando, um detalhe importante que eu acabei não falando quando estava com o circuito aberto, é que como a fonte que eu utilizei ela era de celular, então ela já sai 5 volts. Então, por ela já sair 5 volts, entrou direto no Arduino, sem a necessidade de colocar algum regulador de tensão, alguma coisa assim. Então, fontes USB são bem interessantes, dessas comum aí de celular, para a gente acionar os nossos projetos. Tá? Então, não joguem fora os eventuais cabos de USB que estão com mau contato, porque normalmente a ponta que fica com mau contato é a ponta que é ligado no celular, que a gente consegue aproveitar eles em vários projetos. Bom, então aqui, né, ó, ligando, se eu pressiono aqui ele vai desligar. Então ele apagou e agora vamos ligar para acender os 3 LEDs aqui. Então acendeu o primeiro, acendeu aqui o segundo e acendeu o terceiro. Tá? Então aqui, conforme fosse passando o tempo, ele iria diminuindo o número de LEDs que está aceso. Então dá para saber mais ou menos aí quanto tempo ele vai funcionar. Poderia ser feito de outra forma? Poderia colocar de meia em meia hora, e aí colocando para cada 2 LEDs meia hora acesa, 1 hora, enfim. Então, né, poderia ser feito de várias formas, mas essa foi a forma que eu optei para fazer esse projeto e funcionou, né, funcionou muito bem, funcionou durante muitos anos. Ela ligava lá a luz para antes de dormir e depois já apagava sozinho, não ficava a noite inteira acesa. Esse projeto específico, acho que se olhar aqui embaixo dá para ver, né, que ele está totalmente completo, né? Então aqui eu tenho o Arduino, aqui no meio eu tenho o módulo e relé e no cantinho ali eu tenho a fonte, tá? Então ele ficou bem compacto. Se a fonte fosse um pouquinho maior já não daria para funcionar, mas esse projeto ficou legal. Outra opção seria o que eu colocar uma fonte de celular com uma entrada USB para entrar direto aqui no Arduino também. Seria outra possibilidade para que, né, eu não usar essa fonte interna. Tá? A vantagem da fonte interna é que o projeto inteiro ele fica menor, né? Então acaba valendo a pena às vezes pegar essas fontes mais baratinhas e ir abrindo e colocando ela ali. Tem que tomar muito cuidado para mexer com esse tipo de projeto, né, justamente pela parte de energia elétrica. Tá? Então, se você não tem conhecimento nessa área, pede ajuda para alguém que tenha, né, para algum responsável, alguém que já mexeu com isso, só para evitar aí que você tome choque. No simulador eu usei um LED, né, mas aqui na parte do LED ele simplesmente entra no relé. Eu vou gravar outros projetos falando sobre o uso do relé, já está no planejamento, e aí eu vou explicar um pouquinho mais aí do funcionamento deles. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Abraços e até o próximo projeto bacana.